Shalom a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Amém? Ou misericórdia? 1, 2 e... Então vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. Esse é um dos textos mais famosos do apóstolo Paulo. Eu me lembro que, certa vez, com o pessoal aqui da Segunda Viva, eu comecei a falar sobre o apóstolo Paulo, e de repente me veio na mente, assim, perguntar se eles sabiam quem era o apóstolo Paulo. E eu perguntei, vocês sabem quem é Paulo? E eles não faziam a mínima ideia de quem era Paulo. Então, para que nós possamos nos contextualizar, eu sei que todos vocês que estão aqui, leem a Bíblia, sabem, conhecem, mas eu creio que muitas mensagens que nós disponibilizamos no Facebook, eu creio que muitas dessas mensagens atingem pessoas que não conhecem. Então é necessário, vou fazer apenas um resumo rápido para que nós possamos entender sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Era um dos homens mais sábios daquela época. Em termos de importância, não, em termos de fama e não de importância, é como se Paulo, em termos gregos, tivesse sido criado junto com Aristóteles ou com Platão, em termos de nome, de fama, não de importância. E Paulo, ele é criado, ele é instruído na lei do Senhor, desde muito pequeno, aos pés de Gamaliel. E Paulo, ele vai crescer, ele nasce como judeu, cresce como judeu, embora, quando a gente fala judeu, no caso dele, não é porque ele era de Judá, mas porque vinha da Judéia, então acabava colocando todo mundo no mesmo patamar, quando na verdade ele não era judeu de Judá, ele era de Benjamim. Assim como o rabino daqui, que é judeu, mas não é judeu de Judá, é judeu de Levi. Então Paulo estava nessa situação. Então ele nasce judeu, ele cresce judeu, e uma coisa que me chamou a atenção foi que o pastor estava falando na semana passada, que Jesus, ele nasce judeu, ele cresce judeu e ele morre como judeu. No entanto, Paulo, ele nasce judeu, cresce como judeu, mas morre como cidadão romano. Olha a diferença. Ele morre como cidadão romano. Por que ele morre como cidadão romano? Jesus, quando ele morre como judeu, ele é crucificado. Isso, quem não era romano, era crucificado. Mas Paulo, pelo fato de ter uma cidadania romana, pelo fato dele ter uma cidadania romana, eu não sei quanto que isso lhe custou, mas eu sei que era muito caro. Ele, pelo fato de ter uma cidadania romana, ele não poderia ser crucificado, uma vez que ele foi condenado à morte. Ele não poderia ser crucificado, então ele é decapitado. Mas eu não quero falar da morte de Paulo. Eu quero falar de como ele era culto na lei do Senhor. Como ele era culto nos ensinamentos da Bíblia, da Torá. E nesse meio tempo, nesse contexto, Paulo, ele é visitado pelo Senhor, porque até então ele perseguia, então ele é visitado, ele se converte, as escamas caem dos seus olhos, e agora ele vai pregar a palavra do Senhor. Só que Paulo, ele tem uma estratégia de pregar muito diferente de todos os outros apóstolos. Pelo fato dele ser muito culto, ele consegue se adaptar a situações e a pessoas para poder levar o evangelho.
Tanto que ele fala, eu me fiz de fraco para pregar para os fracos, eu me fiz de sábio para pregar para os sábios. Ele conseguia fazer esse tipo de coisa para poder levar o evangelho. E, diga-se de passagem, Deus deve ter dado uma sabedoria para ele muito tremenda por isso. Então, nesse meio tempo que a gente entende, ele vai usar uma linguagem diferente para os gentios, diferente de que se fosse uma linguagem para os judeus. Amém até aí? Ele está escrevendo uma carta para Coríntios, para pessoas gentílicas. Então ele não pode usar as palavras ou a forma de falar hebraica, porque aquele pessoal não ia entender do que ele estava falando. Então ele vai usar uma forma mais cotidiana, mais abrangente para poder chegar até aquele povo. E ele vai falar sobre o amor. Eu sei que muitos de nós já ouvimos mensagens sobre a forma dos gregos ver o amor. Amor ágape, amor eros, aquela coisa toda. Nós já sabemos disso tudo. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. E eu queria fazer uma pergunta. Será que Paulo queria ensinar algo mais profundo do que o que nós aprendemos a vida inteira? Será que ele quer falar algo mais profundo quando ele fala sobre esses versículos sobre o amor? Será? E aí eu quero que você preste bastante atenção. Se de repente você não prestou atenção até agora, agora é a hora que você precisa prestar atenção, porque eu vou te fazer uma pergunta e quero que você pense nessa resposta. Será que de uma forma ou de outra, os ensinamentos judaicos, os ensinamentos de Jesus, poderia substituir a palavra amor por uma outra palavra, se fosse destinada aos judeus? Não sei se eu me fiz entender. Paulo vai falar sobre o amor. Amém? Se não tivesse amor, tudo bem. Será que essa palavra amor poderia ser substituída por uma outra palavra à luz dos ensinamentos judaicos e à luz dos ensinamentos de Jesus? Será que a gente consegue substituir essa palavra por uma outra palavra? Sim ou não? Sim? O pastor Paulo falou que não. O que vocês acham? Dá para substituir essa palavra sim ou não? Sim, não dá para substituir. Preste atenção. Alguém chega para Jesus e pergunta, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E o que Jesus responde? Amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E, semelhantemente a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai além, ele fala assim, desses dois mandamentos depende todas as leis e os profetas. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando que a lei de Deus é amor. A lei de Deus é amor, sendo que a lei, ela é o pilar principal de toda a Bíblia. Se você tirar o amor como pilar principal da Bíblia, nada se sustenta, nem a lei. Nada se sustenta. Porque o pilar principal é o quê? É o amor. Então, o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que o amor é a lei. E a lei é o amor. Na semana passada, na última vez que eu preguei aqui, acho que foi semana passada, eu disse algo assim. A palavra de Deus diz que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. E eu reitero o que eu disse. Mas aí você pode me perguntar, Marcos, mas como que você explica João 3,16, onde diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção. Deus amou o mundo que ele criou, não o mundo que ele se tornou. Deus amou o mundo que ele criou e não o mundo que ele se tornou.
Por isso está escrito que aquele que crê não será condenado. Ou seja, toda a humanidade está condenado, está debaixo do juízo. Mas pelo amor de Deus, a sua criação original, Ele manda Jesus para dar uma chance para mim e para você, para que nós novamente voltemos à estatura principal da qual ele nos criou, e agora Ele vai nos amar. E agora Ele vai nos amar, não pelo que nós nos tornamos, mas Ele é como se Deus assim, eu acredito no seu potencial, eu acredito que você vai chegar ao ponto pelo qual eu te criei. E eu quero que você chegue do jeito que você está. Não dá certo, mas se você chegar ao ponto que eu quero que você chegue, então você será amado por mim. Então, quando nós entendemos isso, vamos repetir de novo o que diz lá em Coríntios, só que dessa vez vamos mudar a palavra, vamos lá. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse a lei, amém ou não? A lei seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a lei, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse todo o meu corpo para ser queimado e não tivesse a lei, nada disso me aproveitaria. Então você vê que a lei, ela não é o que nós pregamos, ou que as pessoas pregam, que é coisa ruim. Não, não é. A lei é algo que foi criado por Deus, porque Ele ama você e a mim. Mas aí você pode me perguntar assim, mas Marcos, tem um texto na Bíblia que ele chega a ser enigmático, que fala assim, Paulo diz, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que isso quer dizer? Vamos usar uma situação corriqueira. Vamos imaginar, eu fui para casa, tomei meu banho, entrei no meu quarto, peguei minha toalha, joguei em cima da cama, toalha molhada. Claro que do lado da Adriana, não do meu, molhado lá. A Adriana entra no quarto e fala assim, ué, Marco, o que é isso aqui? Aí eu olho assim, não, pô, desculpa, tiro a toalha de lá. Vou tomar banho novamente, vou até o quarto, pego a toalha e jogo no mesmo lugar. E a Adriana entra novamente e fala assim, o que é isso? Eu, não, me desculpe. E eu vou lá e tiro aquela toalha. Eu repito isso pela terceira vez. Preste atenção. Um casamento, ele não termina por causa de uma toalha molhada. Mas o que a toalha molhada quer dizer, isso faz com que o casamento termine. Na primeira vez, quando eu jogo a toalha na cama, a mensagem que eu passo é que eu estou distraído. Eu me distraí, joguei. Na segunda vez, a mensagem que eu passo é que eu não prestei atenção. Mas na terceira vez, a mensagem que eu passo é que eu não me importo com o que ela diz. Isso sim termina o relacionamento. Muitas vezes, nós estamos no terceiro estágio. Nós não nos importamos com o que Deus pensa de nós. Nós não nos importamos com o que Deus está olhando, da forma como Deus está olhando para nós. Para que serve a lei? A lei serve para que uma pessoa emburrecida pelo pecado como eu possa entender que todas as vezes que eu não amo, eu estou transgredindo essa lei. Eu estou transgredindo a lei do Senhor. Por isso que a lei, ela é um indicativo de quando eu e você começamos a deixar de amar o Senhor. O Senhor diz assim, você não tem a capacidade de entender ou de perceber
quando você está deixando de me amar. Então eu vou te dar alguns indicativos para que você comece a perceber quais são as coisas que você está fazendo que você está deixando de me amar. Porque quando você deixa de me amar, você coloca qualquer outra pessoa no meu lugar. Quando você deixa de me amar, você começa a adorar outra pessoa que não sou eu. Quando você deixa de me amar, você começa a colocar coisas no meu lugar. Quando você deixa de me amar, você começa a traçar os seus próprios planos e se esquece dos planos que eu tracei para você. E sabe o que você faz? Você pega os seus próprios planos e fala assim: Deus, carimba esses planos porque esses planos são meus. Não use o nome de Deus em vão. Está entendendo? O que é a lei? O que é o amor? Quando você deixa de me amar, você não passa mais tempo comigo. Principalmente aquele dia que eu separei para que eu e você estivéssemos juntos. Que dia é esse? O sábado. O Shabat. Preste atenção. Quantos aqui hoje têm mães vivas? Levanta a mão, por favor. Tem mães vivas. E quem é mãe também pode levantar. Acredito, vou falar pelo pastor. Eu vejo que o pastor ele visita a mãe dele 2 ou 3 vezes na semana. Ele está sempre lá preocupado, vai visitar, vai lá ver se ela está bem e tudo mais. Mas existe um dia especial da qual nenhum filho pode ficar sem visitar a mãe. Que dia é esse? O Dia das Mães. É o dia separado para que a mãe e os filhos fiquem o quê? Juntos. E vai você, que é um filho e que está no mesmo estado, vai não ficar com a sua mãe para ver que problema você vai arranjar? Sim ou não? Consequentemente, o Dia dos Pais também. Vai você morar no mesmo estado, ter condições de passar o Dia dos Pais e você não passa o Dia dos Pais com o seu pai. Olha o problema que você vai arranjar. Agora eu faço uma pergunta. Deus está conosco todos os dias, mas existe um dia especial que Ele separou para mim e para você, para que nós estivéssemos juntos. Sabe por quê? Porque quem ama gosta de ficar junto do seu amor, sim ou não? Não é verdade? A palavra de Deus está nos ensinando. Se você ama, você não vai querer tirar o que é o do outro. Sim ou não? Imagine o seu filho. Você ama o seu filho, ou filha, seja o que for, e você ama demais. Você vai roubar seu filho? Sim ou não? Não estou falando de caráter, mas por que você não roubaria o seu filho? Porque você o ama. Você vai cobiçar o que o seu filho tem? Sim ou não? Por quê? Porque você o ama. Percebe que todas essas são mandamentos do Senhor? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Se você parar para perceber, quando Jesus diz que a lei, ela se resume em 2 coisas, preste atenção, pega depois a lei e lê. O primeiro mandamento até o 4º mandamento diz respeito a Deus. O 5º mandamento até o 10º mandamento diz respeito ao seu próximo. E tudo isso diz respeito ao quê? Ao amor. Então, se você ama, a lei não é algo pesado. A lei é algo prazeroso. Porque está escrito assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a quem? A Ele. Porque agora você saiu da sua condição de pecador e você entrou no estado de amor. Porque
todos nós queremos ir reinar com Cristo, não é? Só que deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus é o quê? É um reino de amor. Como que você que não ama consegue ficar num reino de amor? Não tem como. Então, quando a gente fala sobre os mandamentos, você precisa saber que os 10 mandamentos são sintomas para chegar à conclusão que você não está amando a Deus. Olha como que Deus é interessante. Ele te dá 10 indicativos para você ver, será que eu me enquadro nesses indicativos? Nossa, eu estou me enquadrando, então eu estou deixando de amar a Deus? São os indicativos. Tiago diz que se transgredirmos um ponto dessa lei, transgredimos toda a lei. Ou seja, nós não precisamos transgredir toda a lei para que o indicativo mostre que você está deixando de amar a Deus. E isso é interessante porque hoje nós estamos celebrando o quê? A Torá. Daqui a pouco nós vamos fazer o cortejo da Torá, as mulheres vão poder dançar com a Torá. Sabe o que é isso? É uma simbologia, é um símbolo que você está se apoderando do amor de Deus. É algo que você falou assim, isso é bom e eu quero isso para a minha vida, eu vou celebrar a palavra de Deus porque isso é bom para mim. Porque se eu tivesse tudo, mas se eu não tiver aquilo ali, de nada valeria. E era isso que Paulo queria dizer quando ele usa a palavra amor. Ele não estava querendo usar a palavra amor, ele estava querendo usar a lei. Mas ele precisava usar de uma forma que as pessoas compreendessem. Mas Jesus já explica lá atrás, a lei é amor e o amor é a lei. Não existe um sem o outro. E quando você pensa que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele nunca desistiu da criação que Ele criou. Ainda que nós nos desgarramos, ainda que nós nos pecamos, ainda que nós despertamos a ira de Deus, mas Ele nunca deixou de acreditar que eu e você temos as condições de novamente entrar nesse reino de amor. Eu acho que quando a gente olha dessa forma, eu acho que a gente consegue olhar a lei do Senhor de uma forma diferente. A lei, ela não foi criada para te julgar, te condenar. Não. Ela foi criada para te ensinar o que você não deve fazer para agradar a Deus. Você não deve roubar. Você não deve mentir. Você não deve substituir o seu Deus por coisa alguma. Hoje, de uma forma simbólica, nós vamos fazer o cortejo da Torá e vamos dançar. Eu queria que você parasse e pensasse, quando você estiver fazendo isso, e vocês que estão em casa, olha o tamanho do amor de Deus que Ele disponibilizou para mim e para você. Alguém teve que pagar essa conta, e foi Jesus que pagou. E sabe qual é o mais interessante? O mais interessante é que a lei, a Torá, quando ela é entregue para quem? Para quem que ela é entregue? Para o povo de Israel. Mas até aquele momento o povo de Israel era um povo o quê? Escravo. Já parou para pensar uma pessoa que é escrava, que não tem direito a nada, e de repente ela tem direito a tudo? Antes ela não tinha direito, ela acordava, ela trabalhava, ela não tinha direito a nada. E Deus, quando tira o povo de Israel, qual é a primeira parada que Ele faz? Sinai. E qual é a primeira providência que Deus faz? Levar Moisés para entregar o quê? A lei. O meu povo precisa ser instruído, porque é esse povo que eu quero amar. Eles têm que estar aptos para que eu possa amá-lo. E esse povo que eu estou escolhendo, esse povo ele precisa ser uma referência para o mundo, porque todo o mundo que eu criei, eu amo. Eu amo o que eu criei, eu só não amo o que ele se tornou, mas através dessa lei, eu posso resgatar todos eles. E eu faço uma pergunta: será que essa lei hoje é poderosa para te resgatar? Pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Se você fechar o seu coração e falar, isso não é para mim, ela não será para você.
ela não é imposta. Você não cumpre a lei para amar. Você ama porque você cumpre a lei. É uma diferença muito grande. E aí eu faço uma pergunta. Nós amamos a lei do Senhor, sim ou não? Teve uma pessoa que entendeu isso muito bem. Sabe quem foi? Davi. Ele entendeu tão bem que ele falou: Senhor, escreva tuas palavras no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Sabe por quê? Porque ele pecou, ele esteve fora do amor de Deus, e ele percebeu que lá fora só tem podridão. E ele fala assim: eu nunca mais quero sair daqui. Então faz o seguinte, eu não quero apenas ler, eu quero que ela esteja gravada no meu coração. Sabe por quê? Porque eu quero ser uma nova criatura, e eu quero fazer pelo Senhor uma coisa natural. Eu não quero que seja imposto, eu quero que seja natural. Porque o coração bombeia, o sangue é natural. O sangue, ele naturalmente percorre por todo o nosso corpo. E ele queria que aquilo fosse natural. E que, em nome do Senhor, a lei do Senhor também seja natural para cada um de nós. Que ela não seja pesada, mas que ela seja uma forma sublime de amor que Deus tem por mim e por você. Que o Senhor possa nos abençoar, que Ele possa estar falando aos nossos corações e que possamos ter em mente de que o amor do Senhor é a causa de nós sermos consumidos. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.